Então vamos lá, vamos começar, né? Então essa live é pensando em tentar dividir um pouquinho a minha experiência com seletividade alimentar. Vou tentar salvar a live, não garanto nada, porque do outro lado está a Poli do Lindeia, então sempre é um mistério que vai acontecer durante, né, a execução das coisas. Mas vou tentar, tá bom, gente? Aqueles que puderem ficar comigo, muito aprecio a companhia. Vamos falar um pouquinho aí sobre seletividade. Eu vou falar da perspectiva, até quero fixar esse comentário. Seletividade para uma mãe. Ó, a burra. Seletividade para uma mãe. Como que eu fixo esse trem? Como? Eu já vi as pessoas fazendo isso, mas eu nunca fiz. Fixar comentário. Por que eu estou fixando aqui? Porque embora eu seja profissional que trabalho com autismo, eu sei que vão algumas pessoas que são de áreas mais específicas que trabalham com seletividade vão questionar, podem questionar, isso sempre acontece, né, gente? E ok as pessoas questionarem, mas assim, existe uma coisa que é a vivência profissional e que a gente tem sim que respeitar e procurar os profissionais das áreas diversas, né? Para avaliar os nossos filhos. Mas muitas vezes tem algumas coisas que são da nossa experiência como mãe. Então, assim, comer, por exemplo, pode ter um problema motor relacionado, pode ter uma questão de motricidade orofacial, que é da área do fonoaudiólogo, pode ter alguma questão sensorial, que é da área do terapeuta ocupacional, e pode ter alguma questão de rigidez, que é da área do analista do comportamento. Mas acontece que na hora que a gente senta na mesa do café da manhã, é a gente e os nossos filhos, sabe? Então eu quero falar a partir da minha vivência como mãe, dividindo a minha experiência como mãe, as minhas leituras também, mas as ideias que outras mães já me deram nessa jornada, que eu acho que eu vou angariar muito mais para a experiência de vocês também, tanto como pais quanto profissionais. Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara é isso. Hoje eu escolho falar como mãe de uma criança seletiva, como alguém que também é um pouco seletiva e como alguém que vivenciou essa experiência na pele, tá? Quando a gente tem uma criança com seletividade, a gente tem que considerar várias questões que podem estar envolvidas, né, na seletividade alimentar. E existem muitas abordagens que podem ser úteis para aquela criança ou pessoa de forma geral, para melhorar a seletividade de forma geral também. Então, o que acontece? Existe a possibilidade daquela seletividade ter uma origem sensorial. E é muito comum no autismo, porque a gente sabe que as crianças com autismo têm transtorno do processamento sensorial. Né? Muitas delas, a maioria delas, a literatura fala 99% das crianças com autismo, elas sentem, percebem o mundo pelos sentidos de uma forma peculiar. Ou em excesso, ou em falta. Então, ou elas buscam muito um estímulo, querem sempre ter alguma coisa na boca, coisas crocantes, coisas que têm um aspecto mais melequento, ou para elas é insuportável, causa uma dor quase. Então, a primeira coisa é esse aspecto sensorial que pode, e normalmente tem uma grande responsabilidade na seletividade dos nossos meninos. Outra questão é de motricidade orofacial, né? O desenvolvimento aí das estruturas fonoaudiológicas relacionadas à mastigação, à deglutição, ao planejamento motor da mastigação, que podem ter impacto na escolha alimentar da criança, e às vezes a gente ignora. Então, algumas crianças com dificuldade de planejamento motor do corpo, ou geralmente vai tudo, né? Dispraxia, ela envolve todo o motor da criança, não só para mastigação. Então, uma criança que quer subir na escada, mas não sabe planejar um movimento para subir na escada. Ou sabe, mas tem dificuldade, enfrenta dificuldades. Essa criança talvez tenha dificuldades no planejamento da mastigação. Ela tem dificuldade de mastigar alguns alimentos. Então, ela vai fazer escolhas alimentares que sejam mais fáceis diante da vivência dela. Né? Se eu tentei comer carne, é muito difícil para mim, e arroz é fácil, eu vou evitar comer carne e vou começar a escolher coisas que sejam parecidas com arroz, que tenham uma textura parecida, que sejam mais fáceis de mastigar. Então, o primeiro viés que a gente tem que observar é se tem algum transtorno do processamento sensorial envolvido nas escolhas alimentares. Geralmente tem.
O segundo viés é se tem alguma questão de motricidade ou de planejamento motor que atrapalha essa criança a comer, tá? Tônus muscular também é um aspecto importante. Então, aquelas crianças mais hipotônicas, que demoram mais a alcançar alguns marcos motores do desenvolvimento, elas podem ter mais dificuldade com mastigação e deglutição também, tá? Então, as crianças que têm hipotonia, Durval de Barros aqui sabe, né, que quem falou que é do Durval de Barros está desde o início da live, é minha prima irmã. E a filhinha dela tem hipotonia. E o primeiro sintoma de atraso no desenvolvimento que ela teve, na verdade, foi hipotonia, né? E ela tem dificuldade de deglutição, ela tinha refluxo. Então, assim, geralmente essas coisas vêm associadas no desenvolvimento. E a gente percebe desde o início lá, ou às vezes é mais sutil e a gente não percebe. Mas é isso que está fazendo a criança evitar mastigar alguma coisa mais dura. E aí a Roniane até falou que a filha tem preguiça de mastigar carne, por exemplo. Eu acredito que, eu acho assim, gente, falar em preguiça é muito complexo, porque todas as nossas escolhas alimentares, elas envolvem, claro, prazer de comer, mas uma necessidade nutricional em relação àquele alimento também. Então, assim, eu não acredito que alguém deixe de comer batata frita ou carne ou uma coisa que pode ser prazerosa também, porque tem preguiça. Acredito que tenha muito mais a ver com uma dificuldade com um custo de resposta elevado, tá? O que é custo de resposta? É assim, se é muito difícil para mim mastigar, porque eu canso muito e eu tenho uma musculatura mais fraquinha e isso me cansa muito, eu evito. Aí eu prefiro comer comidas mais pastosas. E aí, no autismo, tudo embola, né? Então, eu falei sobre dificuldades sensoriais, sobre uma dificuldade que é motora, mas tem outra coisa que é muito comum no autismo, que se chama rigidez cognitiva. Aliás, comum não existe autismo sem rigidez cognitiva, né? E o que é essa rigidez cognitiva? A maioria eu não vou falar na teoria não, vou falar na prática, que eu acho que é mais fácil. A tendência de ter padrões de comportamento repetitivos e de não conseguir vencer alguns pensamentos ou algumas experiências. Então, vamos supor que essa criança que tem uma dificuldade de tônus muscular, né? É mais molinha, mais fraquinha, ela tente comer uma pera dura, né? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai tentar comer e aí é muito difícil para ela comer essa pera dura. O custo da resposta é muito alto, porque ela tem uma fraquezinha. Por causa da rigidez do autismo, ela pega uma experiência que é individual com a pera e generaliza, né? Ela começa a evitar todas as peras que existem no mundo e as coisas que são parecidas com a pera. Então, elas pegam uma experiência individual que elas tiveram com o alimento e começam a usar isso como base para as outras vivências delas alimentares. E isso faz com que elas evitem essas experiências e fiquem cada vez mais seletivas. Travou aí, gente? Meu queimadinho até esfriou. Então, quando me perguntam de seletividade alimentar, é uma pergunta capciosa, porque ela envolve todas essas abrangências, todos esses aspectos que eu trouxe aqui. Então, não existe uma resposta simples, né? Não é falar com vocês assim, sentem e façam isso. Não. No mundo ideal, a gente precisa do acompanhamento de um fono, de uma TO especializada em integração sensorial. A gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um pediatra, tá? E a gente precisa de um analista no comportamento. Então, 5 profissionais avaliando os hábitos alimentares dessa criança, tá? Para ajudar ela a superar essa seletividade, entender qual dessas áreas que é a responsável, ou provavelmente é mais de uma, quais estão sendo responsáveis pela seletividade e como ajudar essa criança. Eu tô falando no mundo ideal porque, né, Brasil 2020, bem-vindos.
E a verdade é que a gente que é mãe é nutricionista, é fono, é TO, é analista do comportamento. Por isso que eu disse, a experiência comer é muito básica e muito elementar e é uma coisa que a gente vivencia com os nossos filhos todos os dias, né? Então a gente tem que se virar e resolver. E aí, gente, o que eu digo assim? Como que eu posso ajudar vocês a pensar sobre isso? Primeira coisa, que a experiência das outras pessoas, como a minha, vai orientar um pouco algumas dúvidas que vocês têm, mas não vai dar resposta para o caso de vocês, totalmente, né? Vocês podem tirar uma dúvida a partir da minha experiência, pensar a partir das colocações que eu vou fazer aqui, mas com certeza vocês vão ter que ter um olhar individualizado para a dificuldade alimentar dessa criança. Por isso os profissionais vivem falando que cada caso é um caso, que a avaliação de um não serve para o outro, que o tratamento de um não serve para o outro. Não é mentira, não é lenda urbana, é verdade. Mas ao mesmo tempo também a gente pode compartilhar informação, né? E cada um ir pensando no problema que tem em casa aí. Então, assim, a gente precisa entender qual a origem da seletividade dessa criança para a gente atuar em razão, no sentido de melhorar essa dificuldade que ela tem. Então, toda seletividade vai ter uma dificuldade por trás, né? Se ela for motora ou de planejamento motor, com certeza a gente vai precisar de um fonoaudiólogo orientando exercícios específicos para trazer um fortalecimento, a melhora da mastigação. Não tem jeito, né? A gente não tem esse conhecimento é muito técnico e a gente não tem como fazer isso sozinho em casa, assim. Algumas coisas básicas a gente pode fazer, mas realmente é uma coisa bem mais complexa. Mas assim, a gente pode tentar fazer com que a criança sopre coisas difíceis de soprar, sugue no canudinho coisas de diferentes espessuras, né, para fortalecer a musculatura da boca, fazer alguns exercícios de língua, né, mastigar coisas mais duras, borrachentas, tipo pão de queijo dormido, maçã. Só que assim, quando a criança é seletiva, às vezes ela não vai aceitar esse tipo de sugestão, né, de atividade. Então, realmente, por isso que eu falo que é uma questão que aí, talvez, provavelmente vai precisar desse acompanhamento mais de perto do fonoaudiólogo. Mas observem, né, a criança fala bem, ela troca fonemas, ela tem dificuldade com alimentos mais duros, tem um padrão nessa dificuldade dela ou não, né? Isso pode dar uns insights para vocês entenderem de onde que pode vir essa dificuldade, tá? Se a criança já tem atrasos motores ou dificuldades motoras amplas, a probabilidade dela ter uma hipotonia é maior. Se ela tem dispraxia motora, ela tem dificuldade de planejamento do corpo, a dificuldade de mastigar pode ser também aí uma consequência disso, tá? Então isso é uma coisa pra gente observar. Transtorno do processamento sensorial, que no autismo provavelmente todos os meninos aí têm. E também é outra razão, outra dificuldade por trás da seletividade alimentar. E é uma das maiores dificuldades, na verdade. A maioria das crianças com autismo tem alguma dificuldade sensorial e vai apresentar algum padrão de busca ou de evitamento de estímulos sensoriais, sejam eles o sabor, a textura, a temperatura, o gosto, o cheiro dos alimentos. Primeiro, seja uma detetive, porque você vai ter que descobrir isso daí, amiga. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que... Eu te recomendo, você tem um filho seletivo, faça um diário de alimentação. Para você entender o que ele evita. Se realmente tem algum fundo sensorial. Igual alguém falou que meu filho só come papinha. Talvez tenha um fundo sensorial. Provavelmente até tem. Mas aí, ele tem alguma questão de hipotonia? Isso também pode ser outro fator, né? Que está dificultando o desenvolvimento do repertório alimentar dele, né? Então, isso também pode ser um fator. E aí, gente, além disso, a gente tem que pensar que mesmo comportamentos de base sensorial, eles se tornam, eles migram. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo que eu dei no meu curso de pais.
A criança, ela tem dificuldade alimentar, ela tem dificuldades sensoriais, tá? Ela experimentou uma coisa amarela, um ovo. Deu um ovo pra ela. E o cheiro era muito ruim, insuportável. Aí ela vomitou, fez ânsia de vômito, ela teve uma reação orgânica do corpo dela, né? Que não suportava aquele estímulo sensorial. Ela vomitou, fez ânsia de vômito, não sei o quê. Foi um caos. Beleza. Aí amanhã você tenta apresentar manga pra ela. Só que você tinha dado a gema do ovo e ela tinha tido uma reação muito excessiva. E ela vê aquela manga da mesma cor. O que ela faz? Ela não aceita a manga com medo de ter a mesma reação, né, ao ovo. E isso a gente chama de condicionamento. Ela faz um condicionamento de respostas. Por isso que eu falei da necessidade, às vezes, de uma analista do comportamento acompanhando uma criança seletiva também. Porque o que acontece muito, o que eu vejo muito na minha experiência, é que as coisas que têm uma origem de tônus muscular, que tem uma origem sensorial, que tem uma origem, sei lá, mas o que eu falei aqui? Enfim, dispraxia, elas se originam assim na vida da criança. Mas essa criança, por ser rígida, por ter um aspecto comportamental muito peculiar, que é essa tendência de generalizar as experiências, ela começa a evitar todas as comidas que minimamente possam causar risco para elas. Então, se elas não comer o ovo, passar mal e vomitar, sentir ânsia, sentir um cheiro ruim, elas não querem mais comer nada amarelo. Daqui a pouco elas não estão comendo manga, daqui a pouco elas não estão comendo banana. Elas começam a evitar o que é parecido com amarelo, ou que tem a mesma forma do ovo. E aí vira aquele show de horrores que um dia eu coloquei nos meus stories. Na minha casa só come bolinha, na minha casa só come quadradinho, na minha casa só come com pano na frente. Vocês lembram desse dia? Foi o dia que eu mais ri na minha vida. Mas assim, a gente ri de desespero, né? Porque não é fácil, não. E isso é real, assim. Os meninos param de comer tudo que é verde, param de comer tudo que é azul, param de comer. E começam a comer só comida branca, né? Só comida de bolinha. Só porque eles começam a associar as experiências sensoriais, motoras, ruins deles, que eles tiveram, com a vivência de forma geral, e aí começam a evitar todas as experiências que sejam minimamente parecidas com aquilo. Vocês entenderam por que a criança começa a comer só uma cor? Eu espero que vocês tenham entendido, porque muitas vezes as mães chegam pra mim e falam isso aqui. Polly, meu filho come só branco, Geralmente as cores mais comuns das crianças comerem só branco, só amarelo, também é comum. Essas duas. Eu nunca vi uma criança que come só verde. Por quê, gente? Porque também tem uma questão orgânica, né? Que deve ter relacionada aí com os carboidratos que a gente come. Todo mundo tem, a maioria das pessoas tem uma predisposição a querer mais carboidratos. Então, quando você vê um menino muito seletivo, ele nunca come só brócolis. Ele sempre come biscoito de polvilho ou Coca-Cola. É sempre umas coisas bem ruins, assim. Então, isso já mostra pra gente que tem um aspecto comportamental muito importante nessas decisões, né? E eu fiz essa ladainha toda e expliquei isso tudo pra vocês pra tentar permitir, empoderar vocês dos raciocínios necessários para enfrentar a seletividade que vocês têm aí na casa de vocês, que é diferente da minha que eu tenho aqui, né? E não existe uma resposta única para todo mundo. Então, vocês vão ter que queimar uns neurônios aí para começar a conseguir. Mas vamos lá, vamos tentar ser práticos em relação ao que a gente pode fazer, então, para enfrentar essa situação. Para enfrentar essas situações que eu elenquei aqui. Eu acho que a primeira coisa em relação à alimentação é não forçar, né? A gente tem que ter muita essa clareza de que toda vez que a gente força uma experiência alimentar ruim, a gente está emparelhando isso, a gente está fazendo um condicionamento comportamental e a tendência daquela criança recusar cada vez mais aquele alimento é maior, tá? Então, forçar é a pior coisa que a gente pode fazer na história da vida humana,
reforçar. O que a gente precisa começar a fazer, depende, né, claro, mas assim, igual eu falei, se a criança tiver problema motor, a gente precisa trabalhar isso, desenvolvimento, se for uma dispraxia ou um problema de mastigação, a gente vai ter que resolver isso também. Mas, de forma geral, para comportamento e para seletividade com base em problemas sensoriais, a gente precisa fazer uma aproximação. Né? Então, aproximar aquela criança do alimento de uma forma que seja para ela prazerosa, que seja para ela reforçadora, aumenta a probabilidade dela querer ficar perto daquele alimento de novo. Isso é análise de comportamento aplicado. Né? A gente vai lá e trabalha o mês inteiro, porque o patrão da gente paga o salário no final. Então, a tendência de a gente trabalhar mês que vem é maior, né? Então, toda vez que a gente tiver uma experiência com o alimento que seja positiva, a tendência é que a gente queira estar perto dele e aceite ficar perto do alimento é maior. E nesse momento, a gente quer que esse perto se torne mais perto, mais perto, mais perto, até entrar para a boca, né? E ser engolido. Só que quando a gente estuda, quando a gente objetiva, quando a gente tem um objetivo assim no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, comer uma fruta, né? A gente quer que a criança come 5 frutas, mas vamos colocar que a gente começa com uma só. Comer banana. Alguém falou que o filho só come banana. Só come a fruta com a mesma textura. Banana, marrom e abacate. Beleza, vamos supor que a Carol queira que o filho dela coma, então, uma fruta com outra textura, a maçã, né? Como que a Carol vai fazer isso? Primeiro, vamos supor que essa criança não aceita que a maçã fique nem na mesma sala que ela, porque ela já criou uma aversão em relação às frutas tão grande, que ela não aceita nem a presença da maçã. O que ela vai ter que fazer? Dessensibilizar primeiro essa criança da presença da maçã. Então, isso aí eu vou recomendar pra todo mundo. Sabe aquele conselho da vovó? É isso aí mesmo. Colocar a maçã, fazer bichinho de maçã, carinho maçã. Colocar a maçã, fazer atividades com maçã, árvore de maçã, histórias de como é bom comer a maçã, como a maçã fortalece e não sei o que, como você fica forte comendo maçã. É uma abordagem que a gente pode fazer para aproximar a criança do alimento que a gente quer apresentar para ela, tá? Então, essa dessensibilização no ambiente, primeiro, começando em um momento que a criança não precise comer o alimento. Olha, você vai só brincar. Gente, tem que ter paciência. Vocês são mãe de autista, você sabe. Né? A maioria que é mãe sabe. Se não tiver paciência, não vai, porque o negócio vai devagarzinho. Os meninos são rígidos, rigidez com rigidez. Se a gente for rígido, você vai comer, você vai engolir, só piora a experiência, tá? Vai piorar a rigidez dele, vai piorar a experiência alimentar dele. A gente tem que ser flexível diante de uma criança que é rígida, né? Então, assim, primeiro vamos aproximar o alimento. Ok, já aproximamos, colocamos carinha na maçã, fizemos ali todo um teatrinho de maçãs. E agora, como que a gente vai fazer para essa criança comer maçã? Se a gente conseguir identificar que realmente foi a textura da banana ou a textura do mamão que permitiu com que ela comesse mamão e banana e não comesse maçã, a gente pode apresentar a maçã com outra textura. Uma textura mais cozidinha que seja mais próxima da banana e do mamão, por exemplo. Não é totalmente cozida, mas mais cozidinha. A gente quer uma aproximação, e uma aproximação da fruta da boca, né, da criança, a conhecer o sabor. Os meninos, muitas vezes, eles têm rigidez também com a experiência que é nova, né? Então, fica na banana, no mamão, e na outra fruta que eu não lembro o nome aí, porque tem dificuldade com as outras texturas, mas com o passar do tempo, isso se torna um padrão de comportamento. E aí ele não vai querer comer maçã também, porque é novo. Não só porque a textura é diferente, mas porque também é uma experiência nova. Então, o primeiro passo é sempre essa aproximação, que seja o mais respeitosa e lúdica possível. Outra coisa que vale muito nesse momento é trazer a criança para o preparo do alimento, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que o João comesse uma fruta nova, e aí eu dei o exemplo da maçã, talvez eu não precisasse falar assim, essa semana a gente vai conhecer a maçã. Eu poderia deixar ele escolher, o que é outra coisa ótima. Mesmo que a criança não fale,
essa semana a gente vai fazer um picolé, uma coisa que a criança já gosta, vamos supor, picolé, gelatina, sei lá o que, não importa, tá? E a gente vai colocar o quê? Vamos colocar essa fruta, qual você quer? A gente mostra desenho se a criança não falar, escolhe, ou mostra as frutas pra ela pôr a mão. Você quer manga ou você quer maçã? Aí ela escolhe. Por quê, gente? Estar no controle do processo e na participação da preparação desse alimento como brincadeira faz com que a criança fique mais aberta a essa experiência. E eu não tô falando aqui, não é balela não, a gente tá fazendo emparelhamento, né? De uma experiência e nós estamos dando controle, que é outras coisas que eles gostam de ter. Né? Se eu sou rígido, se eu tenho dificuldades com experiências novas, eu estou, minha mãe está me permitindo decidir qual das duas eu vou fazer picolé. E talvez nessa hora você não precisa nem falar que ele vai ter que comer o picolé, que é onde você quer chegar, né, amiga? Então, no picolé de maçã ou no picolé de manga. Mas você não precisa nem contar nessa hora. Você vai fazer o picolé, diversão, não sei o quê, na hora que o picolé estiver pronto. Aí você pede pra criança uma coisa pequenininha. Tipo, dá uma lambidinha nesse picolé aqui. Aí a criança vai lá e encosta a língua. Ai, vamos dar pro cachorro, vamos lá, vamos dar pro cachorro. Vamos fazer uma coisa bem legal, né? Todo mundo vai comer picolé, a vovó vai comer picolé e você só encostou, o menino só encostou a língua no picolé, não fez mais nada. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma aproximação sucessiva e nós estamos fazendo um contracondicionamento. Nós estamos condicionando aquela experiência com experiências que são positivas, reforçadoras, divertidas e que expõem a criança à ansiedade de estar em contato com aquele alimento que é ruim para ela, de uma forma em doses homeopáticas, eu quero dizer assim. A gente vai expor em doses homeopáticas. Então, gente, não adianta vocês pensarem que quando eu falo assim, eu venci a seletividade com o João, não significa que o João come de tudo, não significa que eu ontem dormi e hoje eu acordei e o João estava comendo. Tem 3 anos e 3 meses, né, que eu tenho o João aqui. E pelo menos há 2 anos e meio o João é seletivo e a gente trabalha a seletividade nele de todas as formas possíveis. Então, assim, não existe fórmula mágica, tá? E também, assim, claro, a seletividade do João, ela nunca foi grave, nunca foi uma seletividade muito grave. Quando a criança tem uma seletividade muito grave, ela precisa de mais tempo para vivenciar essa experiência. Mas o que eu quero dizer para vocês é, mesmo uma criança com uma seletividade grave, ela pode galgar todos esses degraus. Ela pode galgar todos esses degraus. Ela precisa que a gente seja consistente no ensino. Que esse ensino seja diário, que tenha uma repetibilidade das nossas condições para ela, né? Então, assim, hoje, toda semana ir apresentando um alimento, isso vai tornando a criança mais flexível. Que a gente respeite as dificuldades dela também. E, gente, nesse processo a criança precisa se sentir respeitada. É uma coisa, assim, que a gente, às vezes, não percebe a importância disso, né? Da criança sentir que a gente respeita as dificuldades dela, por exemplo, de seletividade, de sensoriais. Então, a Carol falou que o filho só come coisas com texturas parecidas. Eu ouso dizer que isso tem um viés sensorial, mas que com o passar do tempo possa ter também se tornado um padrão de comportamento, que talvez ele tenha dificuldade em experimentar outras frutas, porque já é mais difícil para ele experimentar alguma coisa nova nesse momento, depois de 2, 3 anos vivenciando o mesmo padrão de comportamento. Se torna muito difícil para os meninos que já são rígidos abrir esse leque para experimentar outras coisas. E aí a gente precisa fazer essas aproximações. Então, no primeiro dia, Carol, como eu disse, envolva ele no processo de preparo, você vai emparelhando com outras situações que não são aversivas, não exija nada, peça pra ele encostar a língua no picolé e isso aí, cara, muito bem, você viu, você comeu maçã, nossa, maçã dá muita energia, maçã é maravilhoso e tá bom por hoje. Amanhã a gente vai pedir 2 lambidinhas no picolé, depois a gente vai pedir pra ele tomar um golinho de suco de maçã. E aí a gente também, gente, vai respeitar que existem algumas dificuldades que são sensoriais, sim. Por exemplo, o João não come ovo por causa do cheiro. Ele come ovo no meio de outros alimentos, mas ovo puro não, por causa do cheiro. Eu custei a descobrir que era o cheiro, eu sabia que ele não comia ovo, ele vomita toda vez e tal. Só que no meio de outros alimentos, ele come. Então, se eu fizer um omelete, sei lá, com muitos vegetais e bacon, que disfarça bem o cheiro, e banana, e tiver o ovo lá,
ele come. Também é uma forma da gente fazer uma aproximação. Às vezes a criança não vai querer comer a maçã in natura, mas ela vai aceitar comer a maçã mais cozidinha, ela vai aceitar comer uma geleia de maçã. Respeitar as dificuldades da criança é uma necessidade, assim, é uma coisa que a gente culturalmente não tem costume de fazer, né? Mas é necessário, porque muitas vezes a razão desse evitamento é porque é insuportável. É insuportável vivenciar aquela experiência. Fala com vocês uma pessoa seletiva. Né? Deixa eu contar minha experiência de seletividade, que eu adoro essa experiência. De menos mãe da minha mãe, no caso, né? Lá em casa todo mundo é seletivo, tá? Que, né? Fenótipo, um trem maravilhoso. Então, o que aconteceu? A gente... eu não comia brócolis, eu não como árvores. Eu acho que árvores que é pecado comer árvores, que é heresia comer árvores. Acho que árvores não são feitas para comer, que é uma agressão à natureza, etc. Ai, meu Deus, esse trem tá acabando a bateria. Samuel, tá acabando a bateria, liga pra mim aqui um carregador. E aí, gente, o que aconteceu? A minha mãe, né, por vir de uma família muito tradicional, por não ter outros recursos também na época de manejar isso, e não tá mais aguentando, eu e a minha irmã, que éramos muito seletivas, assim, para os padrões, né, que minha mãe veio de uma família muito grande. Minha mãe tinha passado fome de comer do lixo, meu pai também, então assim... Pô, esses me vão comer, eles estão aqui, tipo, com couve-flor empanada e se recusando a comer. Vai comer de todo jeito, né? Não tem essa escolha, que comida era sagrado, assim, a gente tinha que comer, e se colocasse no prato, tinha que comer, porque era pecado não jogar fora e tudo. Jogar fora e tudo. Então, uma vez, minha mãe resolveu vencer minha seletividade de brócolis. E ela me fez comer muito. Me fez comer um brócolis lá. Enfim, na minha cabeça foi muito, diz ela que foi um brócolis só. E eu comi, vomitei, passei mal. Enfim, tive que continuar comendo mesmo depois e tal. Eu não suporto brócolis. Eu não gosto de falar em brócolis. Eu já falei isso nos meus cursos. Quando eu vejo o João comendo brócolis, eu fico assim, para, pelo amor de Deus, porque isso não é bom. Enfim, o que acontece é isso, gente. Não vai resolver. As pessoas vão ligar a experiência de colocar aquilo na boca, aquele alimento na boca, com uma situação insuportável, e elas vão evitar cada vez mais. Ok. Aí a gente chega, aí tem mães aqui que vão falar assim, pô, meu filho come só biscoito de polvilho. Como que eu faço, então, para começar isso? Gente, como eu falei aqui no começo, o ideal é a gente ter acompanhamento de um nutricionista, de uma fono, de toda uma equipe que vão orientar, inclusive, assim, essa criança vai ficar desnutrida ou não, né, de um analista do comportamento. Mas o mais indicado nesse caso é a gente começar essas aproximações pelo que a criança já gosta. Então, se ela já gosta de biscoito de polvilho, se a gente quiser trazer um alimento mais crocante, mais sequinho, para ser o próximo alimento que a gente vai apresentar para ela, é o ideal. O que não pode? Não pode a gente ficar parado no mesmo lugar. Eu sei que isso exige uma energia muito grande, da gente sempre estar tentando, da gente sempre estar apresentando alimentos para a criança, né? E é cansativo, né? Porque o menino, você sai pra uma festa, e o menino não come nada, você tem que levar uma marmita, e o menino passa mal, tem ânsia de vômito. Alguém me perguntou se o João tinha ânsia de vômito. Até hoje ele tem, se ele vê ovo, se ele... Você já viu ele fazendo ovo, bolo com ovo? Eu coloco o ovo pra ele presente, porque ele não gosta do cheiro. Em outros contextos, né? No contexto dele estar cozinhando, que é uma coisa que ele adora. Por que ele quebra ovo tão bem? Porque toda vez que eu preciso quebrar um ovo, todas as oportunidades que eu tenho, eu boto essa criança pra quebrar ovo. Porque é um jeito dele conseguir manipular aquilo sem precisar comer e ir se dessensibilizando. Porque é possível dessensibilizar uma pessoa até de estímulos que no início são aversivos para ela. Aliás, é possível ensinar que estímulos que são aversivos ou neutros sejam positivos. Quer ver aqui eu dando um exemplo para vocês? Vamos lá. Vocês namoraram, né? Vocês tiveram o primeiro amor de vocês. Aí ele usava... Qual perfume que é famoso? Caiaque. Caiaque é o quê? Da Boticário, da Natura, não sei. Aqui no Lindé eu acho que chama Caiaque, o perfume famoso. Aí vocês deram aquele beijo maravilhoso, né? Aquele estímulo era neutro. Você sentiu o cheiro de caiaque? Não fazia diferença nenhuma.
Mas aí, um belo dia, você terminou com seu primeiro amor, né, lá de adolescência, que usava caiaque e tal. Aí você tá passando lá no centro da cidade, de repente você sente um cheiro de caiaque no ar. Aquele estímulo sensorial, que é o cheiro, que era aversivo ou neutro, o que ele virou pra você? Pode me contar o que acontece aqui, gente, quando você sentiu o cheiro do perfume do primeiro amor de vocês, meninas da live. O que acontece? Coração dispara, sente aquelas tremedeiras na perna, né? Já frente a respiração, se o marido estiver do lado, já segura assim para não parecer que tá nervosa, né, gente? E a gente também pode fazer o contrário. Na gravidez tem um monte de estímulo que é ok, e aí a gente sente o cheiro, como tá com o sensorial alterado, né? E já tá com uma sensibilidade, tudo, sente um cheiro de uma flor da vizinha e depois nunca mais vai querer aquela flor na vida, porque condicionou aquele sentimento, aquela experiência daquele momento com aquele estímulo, né? Com o que você sentiu naquele momento com o estímulo sensorial. Então, tem gente me falando que o filho não fica na mesa para comer ou evita. Gente, muitas crianças têm dificuldade com o cheiro da comida de outras pessoas. Então, é mais fácil para eles comerem sozinhos, tá? E aí, é uma coisa assim, eu sei que é ruim, né? Que o almoço é um momento, às vezes, principalmente aqui em Minas, que é um momento totalmente familiar e tudo. Vamos tentar entender se é algum alimento específico ou se é a junção desses alimentos. Comer num lugar ao ar livre, né? Do lado de fora de casa, em que o cheiro fica mais disperso. Enfim, deixar a cadeira da criança mais afastada. Tentar estratégia, gente, porque lembre de vocês grávidas. Quando você sentiu o cheiro de uma coisa que você não gostava, é insuportável. É insuportável, não é uma escolha. Você vai sentir ânsia de vômito. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que respeitar. Mas o que eu também quero dizer é que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que tentar condicionar esses momentos e esses estímulos que são aversivos para as crianças com outras experiências. Porque é possível fazer esses condicionamentos, né? Na análise de comportamento a gente trabalha com isso o tempo todo, quando a gente trabalha com ABA. Por isso, seletividade alimentar também é um assunto do analista do comportamento, né? E muitas vezes ele é vencido com essa união da equipe aí, porque a gente tem um viés sensorial, a gente tem um viés às vezes que é motor, mas a gente tem um manejo comportamental que é possível fazer, tá? Então, se o seu filho só come biscoito de polvilho, acha algum alimento que seja de uma textura parecida, que seja de uma apresentação parecida e vai fazendo emparelhamento. Vai apresentando devagar, deixa ele escolher, deixa ele brincar com aquele... Vamos supor que você vai dar, sei lá, batata palha. Porque, gente, nesse primeiro momento, vocês não querem fazer o menino que come só Coca-Cola e biscoito de polvilho acordar de manhã e comer um prato com brócolis, bacon. Não adianta. É devagar, tá? A Vanessa falando que já desistiu, ô amor. Não é fácil, gente, não é fácil, né? Principalmente para as pessoas que têm mais de uma criança, todas elas são seletivas e ok, assim. E não é todo momento, igual eu já conversei com uma mãe que eu lembro bem no início da minha caminhada, que tem um filho muito seletivo e ela falou, Polly, eu não tô pronta para fazer isso, eu vou deixar ele comer biscoito de polvilho e Coca-Cola, porque ele tem várias outras demandas que agora são mais importantes. Então, assim, a gente também tem que escolher as batalhas. Não são todas as batalhas que dão para lutar naquele momento da nossa vida, né? Então, por exemplo, essa história do biscoito de polvilho e da Coca é mais complicada, mas se a criança não tem uma deficiência nutricional importante, você pode escolher fazer outras coisas naquele momento, enfrentar problemas de comportamento, ensinar habilidades básicas, porque a gente tem toda uma luta. Vários vieses de uma mesma luta, vários aspectos de uma mesma luta. Não é uma coisa só. A Vanessa, por exemplo, ela tem a questão do sono dos meninos, né? Que é muito conturbado. Tipo assim, adianta, você vai enfrentar uma seletividade alimentar no momento que você tem 3 crianças com distúrbio de sono, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Vanessa está falando que você faz 5 almoços. Minha mãe sempre fez. Pergunta pra ela. Se minha mãe estiver na live aqui, fala, mãe. Minha mãe sempre fez 3, 4 versões da mesma comida. Porque a gente não comia. Cada uma come de um jeito. Nós somos todas seletivas. Meu pai é autista, né? Então, meu pai não comia feijão do jeito que a gente comia, de jeito nenhum.
Meu pai comia um feijão específico, eu comia outro específico, a minha irmã não suporta feijão. E assim vai. A minha mãe sempre fez, até hoje, se ela for fazer uma sopa, ela faz 5 sopas lá em casa. Pergunta pra ela, se ela estiver na live, mãe, você tá na live? Não, né? Depois eu vou brigar com você. Enfim, gente, o que eu acho mais importante assim, se a gente quer estar preparado para enfrentar a seletividade, ponto 1. Não achem que os filhos de vocês vão acordar amanhã comendo uma refeição, tá? Eles vão devagar. Então, se come biscoito de polvilho hoje, se ele comer amanhã batata palha e biscoito de polvilho, já é um ganho. Batata Ruffles, qualquer coisa. Não pensem lá na frente, criem um plano estratégico de desenvolvimento. E aí, ai, Polly, mas eu não tenho supervisor, eu não tenho nada. Coloca no papel, o que eu quero que meu filho coma? Vou estabelecer um objetivo por mês. E aí, ao longo de um ano, ele vai comer 12 alimentos. Ah, tá. Ele já adquiriu 3 alimentos em 3 meses. Então, a gente consegue colocar 2 alimentos por mês, será? Nesse mês aqui? Vamos tentar? E aí a gente começa a fazer essas aproximações. Então, por exemplo, biscoito de polvilho. O Lucas só come chips de batata doce e mandioquinha. O Lucas só come chips de batata doce e mandioquinha, a Vanessa falou. E aí, como que a gente faz para o Lucas comer mais alimentos? Além de todo esse processo de dessensibilização, eu não começaria com o Lucas por fruta. Fruta é uma coisa molhada, é uma coisa que já é esquisita, né, gente? Fruta, eu não sou muito... não é que eu não sou fã, eu gosto de comer, mas eu não gosto de pegar e não gosto de descascar de jeito nenhum. Tem que sair de casa para descascar fruta. Que eu acho insuportável o barulho. E aí, pra alguém descascar fruta pra mim, mas eu gosto de comer. Oi, amor? Ah, tá. Fruta é uma coisa difícil. A gente ia colocar um objetivo pra ele comer fruta? Não, eu ia tentar que ele comesse, por exemplo, banana verde frita, né? Que aqui em Minas a gente come. Ou então, batata frita ou batata assada. Aquele mesmo alimento que ele come numa textura um pouquinho diferente. E, gente, essas diferenças têm que ser pequenininhas. Não podem ser muito grandes de uma vez. Lembrem, a gente está lidando com rigidez, a gente está lidando com dificuldade sensorial, com talvez uma dificuldade de planejamento, de mastigação, né? Então, a gente tem que ir possibilitando esse aprendizado, mas indo fazendo estratégias que sejam pequenininhas. Então, eu faria isso. Eu começaria por coisas que são bem parecidas e aumentando o repertório dele até nas cores parecidas, entendeu? Fazendo chips de outros alimentos que ficassem com a preparação parecida, com a textura parecida, e depois eu ia variando essa preparação e essa textura de pouquinho em pouquinho. Na medida que ele fosse aceitando, a gente ia ampliando essas variações, né? Fazendo aproximações sucessivas de outros alimentos também. Alguém falou que fruta ser desidratada. Eu não tentaria fruta desidratada. Eu acho que para ele ainda seria um passo muito grande. Ele precisa começar por alimentos secos, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas pode ser que ele... Nossa, alguém falou papelão, achei que era pastel. Pastel é outra. Aquelas massinhas de pastel seria uma coisa legal, talvez, para tentar com ele. E aí ver como que ele vai experimentar e chegar. E aquela coisa, né, gente? Como eu falei, assim, não é uma coisa que é de um dia para o outro. Avisa que é diferente, eu deixo ele imaginar o que come. Pergunta capciosa. Se a gente conta pra criança que nós estamos enganando ela... Gente, eu acho que não no primeiro momento, tá? Gente, os meninos são rígidos, os meninos... Os filhos da Vanessa são autistas severos, eles têm um repertório mais limitado. Embora eu tenha certeza que eles compreendam, eles ainda têm mais dificuldades na relação social. Então, dizer que eu vou te dar outra coisa pode ser muito pesado. Eu acho que eu não falaria no primeiro momento. Depois sim, tá? Se a criança já tiver mais repertório, se ela já tiver mais condições de elaborar isso, você pode até tentar apresentar para ela já falando. Vê um dia, se não der certo, a gente pode tentar na base do engano mesmo. Não, gente, eu não acho que a gente tem que enganar o menino, gente. Mas assim, eu não concordo em enganar menino não, gente. Mas se a criança come biscoito de polvilho e Coca-Cola, fazemos qualquer negócio, né? Ainda que a gente não conte para ela num primeiro momento que ela vai comer outra coisa, a gente vai com o tempo, claro, falar com ela. É diferente de uma criança que só não come ovo, né? Que hoje é o caso do João. Então, assim, gente,
continuando compartilhando minha experiência com o João, então a gente passou por várias fases da seletividade, uma mais moderada, em que ele realmente as refeições eram muito desgastantes para todo mundo, né? Porque ele não conseguia se alimentar o necessário, e aí ele ficava à base de leite, que ele fazia ânsia de vômito, que ele puxava o cabelo, e era assim, era muito desconfortável pra gente ver aquilo. Ele vomitava, e ele chorava, ele gritava, e eram horas tentando fazer o João comer. Eu errei muito, eu coloquei comida na boca dele, eu forcei, porque a gente vai tentando com as ferramentas que a gente recebeu dos nossos pais, né? E eu cometi esses erros também. Hoje em dia, eu sou muito mais bem resolvida assim com isso, e eu sei que tipo, não vai morrer se ficar 6 meses comendo biscoito de polvilho e Coca-Cola, entendeu? Assim, tá, tudo bem, Coca-Cola pode ser que morra, mas biscoito de polvilho não vai morrer necessariamente. Então, a gente precisa, enfim, considerar que vocês estão conversando aí, eu tô distraindo. Então, gente, é isso, basicamente é isso, assim, é a aproximação sucessiva dos alimentos. Escolha um alimento-alvo para aquele mês, um alimento que já seja parecido com o que a criança coma. Vá fazendo pequenas variações, vá aproximando outros alimentos juntos, vá entregando o alimento com reforçadores, traz o alimento para o momento da brincadeira, sabe? Então, assim, por exemplo, eu quero que a criança coma batata palha, a criança come biscoito de polvilho lá. Não, vamos pro filho da Vanessa, eu não sei qual dos meninos da Vanessa que come só batata chips doce e o outro negócio lá. Mas vamos lá do exemplo dele. Eu quero que ele coma, sei lá, banana verde assada, que é mais parecida. Então vamos dar pro bonequinho. Vamos colocar na mesa junto com a coisa que ele mais gosta, né, fazendo aproximação sucessiva, junto com a coisa que ele mais gosta. Bota lá 2 batata chips assada e uma banana, né? Ou então, se você for dar cortadinho, você corta vários pedaços de batata chips e um de banana, né? Gente, não forçar a enganar não são coisas que a gente queira fazer, mas a gente pode, não precisa ser totalmente explicar para a criança uma coisa antes dela provar necessariamente, explicando cada passo daquilo, se isso vai trazer mais dificuldade, gente. A gente está lidando com crianças que têm rigidez cognitiva. Se você fala, olha, você vai comer uma coisa nova, ela vai travar, entendeu? Então sigam o conselho da minha mãe, Dona Aparecida. Bota cebola nas coisas sem contar. Que aí eu comia, que gosto, tem um trem diferente que é cebola. Ela nunca contou mentira, mas ela omitia parte da verdade até eu conseguir experimentar, tá? Então, aí a gente traz esses alimentos dentro de um contexto de jogo, junto com outros reforçadores. O que são reforçadores? Vamos supor que é o Lucas da Vanessa. Vou dar um nome, tá, Vanessa? Você tem muitos filhos, você me confunde. Vamos supor que é o Lucas que é mais seletivo assim. Aí ele gosta muito do brinquedo da patrulha canina. Vamos levar esse novo alimento que a gente vai apresentar junto com o bonequinho da patrulha canina. Nossa, o Ryder tá comendo, olha, que delícia, Ryder, come aí, Ryder. Ou, Polly, não adianta, porque não gosta de patrulha canina, mas ele gosta de, sei lá, não sei, de rodar as coisas. Então vamos botar esse negócio pra rodar lá no meio do prato, vamos fazer um peãozinho de... Gente, não importa, nós não temos limites. Menos mães não têm limites. Nós fazemos qualquer serviço, tá? Aí a Keka tá me perguntando assim, depois de um mês que não deu certo, troca de alimento ou insiste por quanto tempo mais? Então, assim, eu tô dando uma sugestão. Um mês é só um tempo que eu quero dizer pra vocês que não adianta a gente achar que amanhã o menino vai comer brócolis e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai devagarzinho, né? Então, mas vamos supor que vocês tentaram um alimento aí, não deu certo, a criança não comeu, tenta outro. Gente, não fiquem presa, tentem um preparo diferente. A criança não precisa comer maçã in natura, maçã faz um barulho estranho quando a gente mastiga. E se você cozinhar um pouquinho a maçã, esse barulho some. Então, come a maçã um pouquinho, apresenta a maçã um pouquinho cozida, entendeu? Porque aí muda um pouquinho a variação, a criança vai ter... Agora, se a gente fica com as nossas expectativas para a alimentação da criança, que tem um perfil sensorial diferente, não vai acontecer. E aí, depois que você inseriu aquele alimento, que você inseriu a banana verde na alimentação do Lucas, você pode tentar uma batata assada, né? Exemplo, tá? Gente, tô dando tudo aqui exemplo, tá? Exemplo, você pode tentar uma batata assada, depois que ele já pegou a banana verde. Por quê? Isso promove flexibilidade cognitiva
provavelmente a questão alimentar dele não é só sensorial. Tem a ver com a flexibilidade também. Tem a ver com a rigidez. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Eu acho que... não sei. Ai, meu Deus, eu deixei um monte de perguntas. Ô, Sophie, traz meu celular pra mim, tá no escritório. Vou responder as perguntas, eu tenho que achar meu celular pra ver elas. Maçã é uma coisa muito esquisita. Eu gosto de fruta, mas maçã, eu vou te falar um negócio. E descascar, que eu acho que é o pior, que é o pesadelo. Manga, meu Deus. Vou deixar a Sophie contar pra vocês o que eu faço quando alguém corta manga. Chega aqui, Amora. Vem dar um oi nessa live. Conta pros meus seguidores. Oi. Não, vem cá. Por quê? Vem cá pra você contar como que é a minha relação com manga. Eu deixo cortar fruta na minha frente? Quê? Eu deixo cortar fruta na minha frente? Não. Não. Fruta assim, né? Manga, não. De jeito nenhum. Se corta manga, ela sai e fala, não corta manga. A única vez que eu já vi minha mãe cortar manga foi pro João. Já venci essa seletividade um dia por causa do João. Porque ele tava enchendo o saco dela e aí ela cortou manga com muita luta. Mas eu chorei, eu queria dizer. Foi muito difícil. Minha mãe não gosta. Então, gente, assim, eu entendo os meninos. Então, eu entendo a sofrência deles. Tá? Vamos lá. Nas perguntas que me fizeram. Quais estratégias para a introdução dos novos alimentos? Eu já respondi. Pode perguntar aí também, gente. Daqui a pouco essa live deve acabar, porque vai acabar aqui o tempo. E eu vou deixar no IGTV, se Deus quiser. Meu filho só come a comida se tiver em cada colher, se em cada colher tiver um pedaço de batata. Isso é rigidez, né, gente? Rigidez, tá na cara. Desenvolver um padrão. Vai devagar, vai conversando, né? Vai tentando o alimento preferido. Vamos supor que ele adore gelatina e sorvete, tá? Aqui eu tô falando essas coisas que eu gosto de comer, né? Mas aí os meninos de vocês pode ser uva e morango. Vamos supor que ele adore uva e morango. Bota uva de um lado, morango do outro e pra ver se ele vai comer, né? Então, alimentos mais preferidos é mais fácil, né? Da gente começar. Também outra coisa que é possível, gente, é intercalar assim, meu filho não suporta, meu filho come, ama uva e não suporta, sei lá, carne, vamos supor carne, bife. E eu quero fazer, tem aquele, coma por causa de questões nutricionais e tudo. Come um pedacinho de bife, um fiapinho, e eu te dou 5 uvas. Nossa, você vai ganhar 5 uvas. A gente começa a emparelhar a experiência com outras mais reforçadoras e ele começa a conseguir se dessensibilizar com aquela experiência que é pequenininha, mas ele vivenciou. E só dele vivenciar, comportamento é aprendizado. Quanto mais ele vivencia a experiência alimentar múltipla, mais ele vai conseguir vivenciar. Tá? Poderia explicar a seletividade de modo geral para os típicos e por que é comum entre os autistas, gente? Seletividade alimentar é ter um padrão de alimentação que prejudica o desenvolvimento. Isso que é seletividade, né? Então, a criança que tem muita dificuldade de comer e tudo, a criança que realmente não consiga comer de determinadas classes de alimentos, né? E é muito comum que os meninos tenham, os autistas, por causa de transtorno do processamento sensorial, por causa de rigidez cognitiva e por causa de problemas motores, né? É muito comum que os meninos tenham. Mas na população neurotípica também acontece. É mais raro, mas acontece. Gente, minha live vai acabar. Não tô acreditando. Não estou acreditando. Daqui a 30 segundos. Eu vou deixar salvo, gente. Desculpa. Obrigada pela companhia. Minha live está acabando e vou tentar responder as perguntas da caixinha nos stories. Tá bom? Beijo e até mais.